Goderrimi Hotpanhem, Argon Rola Lesuzin, Oiantropo Apodossusin, Periautulogo em Hemeracrisius. Olá, vamos refletir no dia do Senhor? Gostaria de ler com vocês Provérbios, capítulo 22, versículo 6, onde nós lemos o seguinte: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O livro de sabedoria, ou um dos livros da sabedoria bíblica, nos diz para ensinarmos a criança o caminho que ela deve trilhar, que ela deve andar, onde ela deve colocar seus pés. E mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dele, pois ela terá aprendido desde criança. O que aconteceu comigo é algo muito diferente disso. A minha família era uma família que não tinha uma religião fixa. Tinham crendices, apesar da minha mãe ter estudado em colégio de freira, e o meu pai dizer-se espírita. Só que meu pai tinha uma simpatia, entre aspas, pelo espiritismo, sem que ele conhecesse, sem que nada tivesse lido, sem que nunca tivesse frequentado. A minha mãe, mesmo tendo estudado o tempo todo num colégio de freiras, não ia à missa, não passou os ensinamentos para nós, para mim e para os meus irmãos, e nós ficamos ao Deus dará. O que acontece quando o teu filho fica ao Deus dará? Acontece o que aconteceu comigo. Vamos em 1978, eu nasci em 65. Em 1978, a Rede Globo lançou uma novela chamada A Viagem. Foi a primeira versão da novela, porque depois teve A Viagem com outros personagens mais recentemente. Porém, naquele período, eu ainda era criança, eu tinha 78, 12 anos. Logo, o que aconteceu? Eu achei incrível a gente morrer e a gente ficar que nem um Gasparzinho, atravessando paredes, vendo a vida dos outros, participando sem que nós não estivéssemos sendo vistos, influenciando, soprando ideias no ouvido. A gente pensava em alguma coisa, algum lugar, a gente já estava lá, não precisávamos de veículos. E essa novela desta religião me encantou. E eu comecei a falar para o meu pai que eu queria ir no centro. Eu procurei um centro espírita aqui na minha cidade. Tinha um chamado Nova Era, que era no centro da cidade. E eu pedi para ele me levar. E eu fiquei aguardando. E ele não me levou. Era o domingo das 7 às 11. Ele não me levou nem no primeiro domingo, nem no segundo, nem no terceiro, nem em domingo nenhum. Até que eu mesmo decidi ir sozinho. Eu escrevi um bilhete. Isso era às 6h30 da manhã, num domingo. Escrevi um bilhete para ele dizendo que eu estaria no centro espírita, a Nova Era, e que eu sairia e voltaria para casa assim que terminasse. Aí eu fui sozinho, participei das 7 às 11. Na hora que eu saí, ele estava lá na porta, me esperando. Perguntou se estava tudo bem, se eu tinha gostado. Eu falei que tinha e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar esse centro, a Nova Era. Para ser sincero, eu não me lembro. Eu só me lembro que tinha uma grande mesa branca, onde a gente lia os evangelhos segundo Kardec, às vezes partes do livro dos Espíritos e às vezes partes do livro dos Médiuns. Tinha um estudo a respeito disso, que eu não me lembro se o estudo era bom, se era ruim, eu não lembro do conteúdo. Agora, em relação aos livros, eu li, depois de muitos anos, eu li o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Mas aí eu já era cristão, eu já li tudo isso. E eu li muitos e muitos livros, a Gênese, enfim. Mas voltando, eu comecei a frequentar depois de não sei quanto tempo, mas depois de, acredito que até uns 3, 4 anos, eu não sei, que eu ia. Só que eu não levava a sério de fato e de verdade. Assim como eu não levava a sério, antes disso, o catolicismo. Então, eu era vizinho do bispo da Igreja Católica aqui em Franca, do Dom Diógenes. Dom Diógenes morava, tinha a minha casa, tinha mais uma casa, ele morava na casa ao lado. Era a casa, eu esqueci o nome, casa paroquial, não sei se é isso. A casa do bispo, morava com a mãe.
Então ele me conhecia, me chamava de Claudinho, e eu estava sempre lá. Toda vez que tinha missa eu ia lá. Isso antes de 1978, antes do Centro Espírita. E aí eu frequentava lá, eu conversava tudo. Só que na católica, tudo que eu perguntava era mistério. Eu me lembro de fazer algumas perguntas e nunca recebi uma resposta. Não era pro Dom Jorge que eu fazia as perguntas, era pro padre. E sempre era mistério, mistério, tudo era mistério. Eles não sabiam me responder nada. E o Espiritismo me respondia tudo. Apesar de hoje eu não gostar das respostas, mas pelo menos eu tinha uma resposta. Bom, resumindo, eu abandonei, né, o catolicismo. Eu era um católico do IBGE. Depois eu fui um espírita do IBGE também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não tinha conhecimento suficiente para me dizer católico. E eu não tinha conhecimento suficiente para me dizer espírita. Então, na verdade, de fato, eu não era alguém que fazia parte, de fato, na real, da religião, nem católica e nem espírita. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento necessário para me afirmar sendo católico ou espírita. Eu simplesmente frequentava. Quando eu era católico, eu ia nas missas, não entendia absolutamente nada. A minha primeira comunhão ela foi feita muito depois Foi em Bom, enfim, eu tinha 18 anos. Eu fiz a primeira comunhão com 18 anos porque eu iria me casar. Ou eu queria me casar na igreja católica. Então aí eu fiz a primeira comunhão. Mas do contrário eu não teria feito. Mas eu não entendia absolutamente nada daquilo que se passava na missa, eu não entendia as falas, eu não entendia o rito, eu não entendia nada. Então assim, eu fiquei no espiritismo um tempo, depois eu voltei para o catolicismo, mas não praticante. Às vezes, eventualmente, eu ia nas missas sem entender nada. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa chamada BR100. Aí eu já era casado, já tinha filhos, 2 filhas. E tinha um rapaz lá chamado Zezinho, que era crente da Igreja Batista Independente. Não é uma igreja batista normal, ela parece uma congregação cristã. As mulheres não cortam cabelo, só pode usar saia, enfim, desse estilo. O pastor era um americano. E esse crente falava pra mim: a sua vida não está bem, não está boa, porque você não segue o que está na Bíblia. Você pensa que a minha vida também era boa? Não era, minha vida era ruim. Então, por exemplo, você acha que todo mundo é filho de Deus? Eu falava, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não ensina que todo mundo é filho de Deus. Só os que creem em Jesus são filhos de Deus. Então, só os crentes são filhos de Deus. Os outros são criaturas de Deus. Eu falava, mas não é possível. E coisa desse tipo, ele falava, e aí eu falava assim, mas onde que está isso? Ele pegava um Novo Testamento com provérbios e salmos, que os gideões distribuem, abria e me mostrava. Ele ia me mostrando os textos. Então, nesse caso específico, o texto diz que a todos quanto receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Logo, os que não creem não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Me mostrava que a mulher tinha de ser submissa ao marido, que o marido era o cabeça. E aí, onde que está isso? Está em tal lugar, sim. Ele lia uma vez, e assim, isso o dia inteiro, de manhã e de tarde, e eu trabalhava à noite também. Então, de manhã, à tarde, à noite, ele falando, pregando na minha cabeça, e eu estava confinado com ele num lugar que eu não podia sair, porque era meu trabalho, e trabalhávamos só nós dois nessa sala. E todos os assuntos tinha nos textos. Tudo que eu falava, todos os assuntos que nós abordávamos, ele me mostrava o texto e como é que deveria ser. Falei, poxa, mas então a Bíblia não é o que eu estou pensando. Estou pensando que ela é um livro sagrado, um livro chato, um livro que não faz parte do cotidiano. Mas faz, porque se ela tem todas as respostas, ela é um manual para a vida. E aí eu me interessei. Apesar de eu não acreditar nele, ou no testemunho de vida dele. Nos textos eu acreditava, não acreditava no testemunho de vida dele. Porque ele falava assim, quando eu era católico, eu e minha esposa brigávamos, nós quase separamos, a minha vida estava uma desgraça, e não sei o que. Aí, depois que eu me converti, tudo se ajeitou, tudo ficou ótimo. Eu não acreditava nisso. Aí um dia eu cheguei para minha esposa, na época, falei para ela assim, eu vou na igreja daquele crente mentiroso porque eu quero desmascarar ele. Aí eu fui num domingo de manhã, no dia 12/11 de 1989, às 9 horas da manhã, eu fui na escola bíblica dominical da igreja
Batista Independente. Cheguei lá, aí tinha o culto primeiro, antes da escola bíblica dominical. Eu estava boiando, eu não sabia absolutamente nada do que era aquilo. Eu entrei, fui muito bem recebido, acolhido. As músicas, parecia que eu estava no céu, que a filha e a esposa desse pastor, meu Deus, era no piano e cantando. E toda a igreja inteira louvando, o louvor era maravilhoso. O pastor Robert, às 9h25 da manhã, fez o apelo. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus Cristo, você vem aqui na frente. Você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, vem aqui na frente. Eu pensei, bom, eu já fui no Espiritismo, já fui no Catolicismo, já tinha ido até na Umbanda. Nada resolveu, eu vou aqui também, não custa nada. Peguei e fui lá na frente. Aí o pastor Robert perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu disse que sim. Se eu iria viver com Jesus para sempre, eu disse que sim. Ele fez uma oração e me deu uma Bíblia de presente. Aí me chamou um diácono, esse diácono me levou para uma sala de aula, que eu não sabia que aquilo era uma sala de aula, nem sabia que igreja tinha sala de aula. Na sala de aula ele me mostrou todos os textos sobre salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa, aquele que crê em mim será salvo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, enfim, todos os textos. Me mostrou tudo. Eu falei assim, na prática, eu não estou entendendo absolutamente nada do que você está me dizendo. Eu quero saber o que eu tenho que fazer na prática. Ele falou, tá, ajoelha aqui. Aí eu ajoelhei junto com ele, ele falou, faz a oração que eu vou fazer. Aí, de joelhos, ele falava e eu repetia. Pedindo perdão dos pecados, pedindo para Jesus controlar minha vida, entregando minha vida para Jesus. Eu fiz, levantei, pronto, você está salvo. Eu não sabia nem o que era ser salvo. Nem sabia que eu precisaria ser salvo. Salvo do quê, né? Enfim. Mas o que acontece é que aí nós voltamos para o templo. Quando voltamos para o templo, estava só o pastor e algumas pessoas. Então tinha uma sala de aula, que era a sala de aula do pastor no templo, e as outras pessoas tinham ido para as outras salas de aula. Só que eu não sabia nada disso. Eu falei, gente, onde está esse povo? Aí, na hora que deu mais ou menos 10:11, todo mundo voltou para o templo, fez o encerramento, e aí, na hora que acabou, todo mundo veio, me abraçou, comentou, ficou conversando comigo, eu peguei e disse assim, eu quero saber onde aqui na Bíblia tem texto falando que o marido é o cabeça do lar e onde que as mulheres entram aqui. Se as mulheres têm que obedecer aos maridos, se elas têm que ser submissas. Aí eles, estão aqui. Aí eles juntaram e colocaram os textinhos tudo pra mim, assim. E aí eu fui embora e eu lia. E aí, a minha esposa na época, que não é a atual, ela era bem mandona. E eu lembro que eu cheguei em casa e aí numa conversa, ela nem tinha me dado ordem nem nada, mas eu tava com aquilo na cabeça. E aí ela falou alguma coisa, que eu não me lembro o que é, e eu citei para ela o texto de cor. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja calada. Psh! Arregalou 2 olhão assim pra mim, correu, pegou o telefone, minha mãe chama Diva, falou, Dona Diva, seu filho pirou. E a partir daí eu fui pro protestantismo. Só que eu fiquei nessa igreja protestante por pouco tempo. Por quê? Porque todas as perguntas que eu fazia eu não batia. Então, por exemplo, o pastor Robert foi lá em casa e eu perguntei para ele onde que está escrito que mulher não pode usar saia. Ele me mostrou, acho que é Deuteronômio 22:5, se não me engano, esse texto. Não haja roupa de homem e mulher, não haja roupa de mulher e homem. Eu falei, mas qual era a roupa do homem na época? Qual era a roupa da mulher na época? Hoje tem calça jeans que é só calça feminina. Cintura fina, cos alto, enfim. E aí esse tipo de coisa fez com que eu abandonasse aquela igreja. Eu falei assim, eu vou sair daqui. Eu vou ler primeiro o Novo Testamento, depois eu vou buscar uma igreja. Aí eu li o Novo Testamento inteiro, levei 3 meses, e aí sim eu saí procurando uma igreja. Aí uma segunda-feira que eu estava no apartamento da minha mãe, era uma segunda, desci, na hora que eu estava indo embora, estava chovendo muito, eu passei em frente à igreja presbiteriana do centro, e tava com uma luzinha acesa assim, falei, eu vou parar aqui para ver. Parei, cheguei assim, o gabinete pastoral estava aceso, eu bati no portão, o gabinete era depois do portão, abri, falei assim, aqui tem regrinha? Ele começou a rir, era o reverendo Jorge, ele começou a rir e falou assim, não, aqui não tem regrinha não, entra aqui, me conta o que tá vendo.
Aí eu entrei e falei, olha, é porque eu me converti, contei essa história que eu contei pra vocês agora. Só que lá não pode ir no cinema, lá não pode ir num teatro, lá não pode sair pra lugar nenhum, não pode ir pra um restaurante, você não pode fazer nada. Você só pode ir da casa pra igreja, da igreja pra casa, ou da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Você não pode fazer mais nada. Aí ele falou, não, mas não, aqui não é assim e tal. Eu falei, você não pode ir num clube, não pode usar uma sunga. Eu falei, aqui não é assim, faz assim, quarta-feira você vem, porque tem reunião de oração, você vem e começa a frequentar. Aí eu fui na quarta, aí quarta-feira já comecei arrumando encrenca, porque quem estava conduzindo a reunião de oração era uma irmã. Aí eu falei pra ela assim, mas na Bíblia tá falando que não é pra irmã que falar na igreja. E você tá aqui dando estudo? Falou, mas se Paulo falou isso, ele falou pros coríntios. Aí eu fiquei meio assim, mas ela ficou brava assim. Mas ela não entendeu que eu era um neófito abestalhado, mas enfim. Aí eu comecei e ele começou a me indicar livros e mais livros, e eu atormentava ele com um monte de perguntas, isso durante o dia, durante a noite, enfim. Teve uma paciência imensa comigo, que eu fui realmente me aprofundando, até que eu deixei essas ideias todas e comecei a compreender. Eu estudei também teologia, e a teologia fez com que a minha fé diminuísse, porque era uma fé que não tinha lógica, uma fé irracional, não era uma fé embasada. Então, o que acontece? O conhecimento faz com que as suas idiotices vão baixando, a sua ignorância, e o conhecimento vai aumentando. E aí há um equilíbrio. Tem até um filme que chama Fé Demais Não Cheira Bem. Eu cito muito esse filme. É uma comédia. Então, a partir daí, eu me torno protestante. E aí eu vou passar muitos anos sendo presbiteriano. Até que eu deixo o presbiterianismo também. E aí eu estou aqui sendo um desinstitucionalizado. Eu não sou desigrejado. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tanto católicos quanto protestantes que abandonam sua fé são católicos do IBGE ou protestantes do IBGE. Não são pessoas que têm base doutrinária para se manterem ali. E por isso eles abandonam ou eles trocam de religião. Há uma apostasia, um abandono daquela fé e um acolhimento da outra. Com relação à igreja que eu conheci, a igreja protestante que eu conheci lá na década de 80, ela não tem nada a ver com essa de hoje. Nós admirávamos, ou a sociedade admirava, os crentes, porque eles não fumavam, não bebiam, não mentiam, não levavam o patrão na justiça, guardavam o domingo, enfim, eram coisas completamente diferentes das de hoje. Eles tinham um bom testemunho, hoje não tem. Hoje tem caloteiro, tem picareta, tem o crente que nunca leu nem o Novo Testamento, aliás, nenhum dos livros do Novo Testamento, e está lá faz 20 anos. Ou seja, são protestantes do IBGE. Esses aí, eles podem sair de lá facilmente, sim. E os que são mais cultos também podem sair de lá porque vê que o negócio não é sério. Se você procura uma igreja protestante, aqui o negócio não é sério, ali também não é sério, lá também não é sério. Então quem que é mais sério aqui? Os católicos estão melhores. Então você vai para o catolicismo, mesmo não concordando com um monte de coisa. Se você perceber que o catolicismo tem outras regras de fé, você consegue abraçá-lo. Eu tinha contado para vocês sobre o Dom Diógenes. Dom Diógenes era o bispo da igreja católica da minha época. Quando eu frequentava as missas, ele falava assim: se algum infiel ousar abrir o comércio no dia do Senhor, vocês não comprem. Faça esse infeliz desse infiel perceber que ele está em pecado. Você acha que alguém ia? Ninguém comprava no dia do domingo, não levantava para comprar uma linha no dia do domingo, um copo d'água. Por quê? Porque a igreja católica ainda governava as famílias eram cristãs de fato e de verdade. Seguiam o que o líder ordenava. A igreja protestante, a mesma coisa. Hoje em dia não, os louvores são para cantar sobre você e sobre as bênçãos que Deus derramou sobre você, não sobre a glória de Deus, sobre a soberania de Deus.
tá tudo invertido, tudo de cabeça para baixo. Assim que eu me converti ao presbiterianismo, eu fui na Cúria Diocesana conversar com o Dom Jorge. Eu cheguei lá, falei, Dom Jorge, eu estou aqui não é para afrontar o Senhor, mas eu vim aqui porque eu quero entender algumas coisas. Eu me converti, eu sou membro da igreja presbiteriana e eu queria saber o porquê, por exemplo, que na Bíblia, em Timóteo capítulo 3, diz que o bispo deve ser marido de uma só esposa, ter os filhos educados, submissos a ele. E por que a igreja católica diz que o padre não pode casar? Se na Bíblia as instruções é que tem que ser casado, por que que aqui é o contrário? Aí ele me disse que era uma disciplina romana, aquilo. Mas aí ele já me interrompeu. Eu disse também sobre as imagens, sobre os 10 mandamentos ser diferente. Enfim, eu dei um resumo, eu não me lembro exatamente todas as coisas, mas eu confrontei aquilo que eu tinha aprendido, que está na Bíblia, que a Igreja Católica faz ao contrário, e confrontei ele. Ele falou assim, Claudinho, o negócio é o seguinte, as nossas regras de fé são diferentes. Você tem uma única regra de fé, que é a Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana tem 3 regras de fé, que é o Papa, as Escrituras e a tradição. Então, quando nós vamos conversar, não tem como nós entrarmos num acordo, porque você tem uma regra de fé e nós temos 3. Então, na realidade, é como se nós fôssemos jogar xadrez com a regra da dama, ou fosse jogar a dama com a regra do xadrez. Não vai dar certo, o nosso diálogo não vai levar a lugar nenhum, porque nós temos regras de fé diferentes. Eu entendi o que ele disse. Eu saí de lá e nunca mais enchi as paciências de católico nenhum na minha vida. Falei, nós temos regras de fé diferentes. Porém, eu passei a crer que temos um Deus em comum, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o Deus dos católicos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o Deus dos protestantes? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós discordamos nas doutrinas, mas nosso Deus é o único Deus. Em relação ao Espiritismo, que eu fui a Umbanda, é outro Deus. Por quê? Porque não é um Deus trino ou triuno. Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Jesus Cristo é apenas um espírito evoluído que hoje governa o planeta Terra. Então não é o mesmo Deus, não é a mesma pessoa, mas são charás. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem não é cristão do IBGE, cristão católico do IBGE ou cristão protestante do IBGE, normalmente não muda de religião. Não abandona a sua fé, essa fé que os pais ensinaram desde criancinha, e vão para outra fé. Isso são exceções. Católico de fato não deixa de ser católico, e protestante de fato não deixa de ser protestante. Quando deixam, você pode examinar o histórico que tem algo que não está batendo. Por exemplo, se você pegar, tem um pastor presbiteriano famoso aí, que ele largou a igreja presbiteriana e voltou para o catolicismo. Mas ele já era católico, a família dele já era católica. Ele foi, então é como se ele tivesse se desviado por um tempo, depois ele voltou. Para os protestantes, ele se desviou agora. Então são 2 versões da mesma história, 2 visões, 2 prismas. E cada um puxando a brasa para sua sardinha. O importante é nós obedecermos o que nós lemos aqui no texto. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Você tem filhos? Ensine-os. O resto é com Deus. Amém.